Queridos irmãos e irmãs, bem-vindos mais uma vez ao nosso podcast semanal Parresia, em que nós tratamos de temas da atualidade da igreja. Eu gostaria de agradecer os vários e-mails que eu tenho recebido com perguntas e dicas e temas para esse podcast. E essa semana, atendendo ao pedido dos nossos internautas, nós vamos falar de um tema que talvez pareça um pouco inusitado para alguns dos nossos ouvintes, mas que é algo também de bastante importância e atualidade. Qual é a ligação, esse é o tema da semana, qual é a ligação entre o culto a Satanás e o aborto? Bom, antes de tratar desse tema em termos teológicos e em termos espirituais, eu gostaria de, já colocando as mãos na frente, advertir o seguinte. Vejam, eu pretendo tratar desse tema em termos teológicos e espirituais e não pretendo falar de pessoas específicas. Não é? Não estou tratando absolutamente de pessoas específicas e nem quero que ninguém faça uma inferência dizendo ele está falando de fulano, de ciclano, de beltrano. Não estou falando de seu ninguém. Eu estou falando de um movimento, o satanismo, o culto a Satanás. Quem é que pertence a esse movimento é um negócio que não dá para a gente saber muito aqui não. Quem quiser saber quem é que pertence a esse movimento, por favor, entre em contato com o quartel-general do inferno lá embaixo e eles vão dizer para vocês uma lista completa de quem é que participa do movimento. Nós não damos conta de adivinhar muito essas coisas por aqui não. Mas o que nós podemos sim dizer é que existe uma ligação específica entre aborto e satanismo. Segunda coisa que eu gostaria de dizer logo no início como advertência. Eu também não estou dizendo que todo mundo que é a favor da liberação do aborto, todo mundo que luta pela legalização do aborto é satanista. Também não estou dizendo isto. Não é? Creio firmemente que quem luta para liberar o aborto está sabendo ou não sabendo, está servindo a Satanás. Mas eu não estou dizendo que ele é satanista. É uma coisa bem diferente. Não é? Então, para deixar as coisas bem claras, vamos dizer mais uma vez. De uma forma geral, todo mundo que presta culto a Satanás é a favor do aborto. Mas nem todo mundo que é a favor da legalização do aborto é satanista. Não sei se deu para entender. Não é? Então, tendo dito isto, vamos então ver qual é a ligação entre aborto e culto a Satanás. Bom, a razão, o princípio espiritual que liga as duas realidades é bastante simples. Está escrito na Sagrada Escritura, Evangelho de São João, capítulo 8, versículo 44, que Satanás é homicida desde o princípio. É o próprio Jesus quem diz isto. Não é que Satanás quer matar os homens desde o princípio. Esta é a obra principal de Satanás. Ele, por causa da sua inveja, ele deseja levar os homens à morte. E vejam só, não somente à morte aqui nesse mundo, mas à morte eterna. Não é? A gente tem que entender um pouco como é este espírito decaído chamado Satanás e como é que são os seus demônios. É um pouco um princípio teológico espiritual, mas acho que é importante vocês saberem disto. Primeira coisa, tem que ficar bem claro que é evidente Satanás e os seus demônios são criaturas de Deus. Deus os criou, eram anjos. Lúcifer, um anjo de luz, que se revoltou contra Deus e levou também consigo uma legião de outros anjos rebeldes, e é aqui que se deu a invenção da maldade. É a chamada queda, a queda com Q maiúsculo, a queda de Lúcifer. Vejam que o pecado e a maldade não foram criados por Deus e nem foram inventados pelo homem. O pecado e a maldade é uma invenção de Lúcifer e dos seus demônios. E é exatamente por aí que entrou o pecado no mundo. Ou seja, Jesus, quando veio
para nos livrar do mal, para nos libertar, nos redimir do mal. Ele veio para nos livrar de uma obra de Satanás. O pessoal de teologia liberal, né? Esse pessoal assim mais progressista, aberto, né? Que não aceita a existência do demônio, acha que o demônio é somente um gênero literário, é uma quimera, uma invenção, é um mito. Esse pessoal, né? Que no fundo apostatou a verdadeira fé cristã, eles não entendem que ao negar a existência de Satanás e dos seus demônios, nós estamos esbarrando com um grandíssimo problema cristológico. Ou seja, mais especificamente ainda, um problema soteriológico, a salvação. Qual é a obra salvífica de nosso Senhor Jesus Cristo? O que é que ele veio fazer aqui? Veio nos libertar de quê? Não é? Algum liberal ou da teologia da libertação vai dizer, ele veio nos libertar do sistema, né? Veio nos libertar do sistema opressor, e vai pegar, como é típico da teologia da libertação, diluir tudo aquilo que nós cremos, tudo aquilo que é a nossa espiritualidade, e transformar numa mixórdia política socialista. É a única coisa que eles são capazes de fazer. Mas essa não é a fé da igreja. A fé da igreja qual é? A fé da igreja é que nós cremos que Jesus veio nos libertar do maligno. Poneros, em grego. Livrai-nos do maligno, nos ensinou Jesus a dizer no Pai Nosso. Não é? Portanto, trata-se de uma obra de libertação de Satanás, de Lúcifer e dos seus demônios. Agora, esta obra de libertação que Jesus realizou, pregando o Evangelho, e através, principalmente, da sua paixão, morte, ressurreição e ascensão aos céus, esta obra de resgate dos seres humanos, resgate esse que culminou com o derramamento do Espírito Santo, o Espírito de Deus em nossos corações, essa obra de libertação não se compreende absolutamente se nós tirarmos da cena Satanás. E isso daqui é uma coisa muito clara na própria Sagrada Escritura. Não é? Por quê? Porque Jesus define a sua obra redentora dessa forma. Ele diz assim, respondendo à acusação dos saduceus. Está lá no Evangelho de Mateus, capítulo 12, versículo 28. Se é pelo Espírito de Deus que eu expulso os demônios, então o reino de Deus já chegou entre vós. É assim que Jesus explica o advento do reino de Deus, a expulsão de Satanás. Então vocês veem que negar a existência de Satanás não é negar um detalhe, um babado, um enfeite da nossa fé, mas é negar a própria natureza da libertação realizada por Cristo. Aqui que está a grande dificuldade, né? Então, primeira coisa que a gente tem que ter bem claro é evidente, Satanás existe. Satanás faz parte da nossa fé. Nós cremos que Deus criou os anjos e que Satanás se revoltou contra Deus e que Jesus, nosso Senhor, veio para nos libertar do poder de Satanás. Ora, este espírito maligno, diz nosso Senhor Jesus Cristo, é homicida desde o princípio. Sendo ele homicida desde o princípio, o que é que ele quer fazer? Ele quer matar os seres humanos. Foi o que ele fez, por exemplo, com Jesus. Ele instilou todo o espírito de perfídia em Judas. Colocou o ressentimento no coração de Caifás. Ele instigou a covardia de Pilatos. A curiosidade mórbida de Herodes. E assim, o resultado final foi um complô, né, dos malvados contra o inocente.
Mas isso estava presente desde o início, quando Jesus se encarnou. Quando Jesus se fez homem, Satanás, colocou no coração do pai de Herodes, ou seja, Herodes o Grande, que matasse os inocentes de Belém. Então a história de Jesus já começou com a história de morte. E por isso Satanás tem uma vontade imensa de destruir os seres humanos. É por isso que aquilo que nós podemos ver realmente como cultura satânica é toda essa cultura de morte, de destruição do ser humano. Não somente o aborto, mas também a contracepção, a libertinagem sexual, o crescimento da cultura gay. Tudo isso são realidades que vão contra a natureza da sexualidade reprodutiva colocada por Deus no ser humano. Ou seja, Deus fez o homem para gerar vida. E tudo isso faz parte de uma cultura estéril, de uma cultura de morte, uma cultura que não gera vida. Então, o que é que nós vemos aqui com toda clareza? Nós vemos com toda clareza que Satanás faz, então, paródias da verdadeira religião. E para ele, o aborto é um verdadeiro sacramento, poderíamos dizer. Para Satanás, o aborto é sacramento porque ele consegue somente perverter e macaquear as coisas que Deus faz. Por exemplo, o que é para nós a Santa Missa? O que é que nós cremos? A Santa Missa é o sacrifício em que Satanás foi derrotado. Ou seja, nosso Senhor Jesus Cristo se ofereceu, ele, Filho de Deus, ofereceu a si mesmo como sacrifício no altar e assim derrotou Satanás. O sacrifício do altar e da cruz, que são o mesmo sacrifício de Cristo, são a derrota de Satanás. O que é que os satanistas fazem? Fazem a missa negra. O que é a missa negra? A missa negra é a missa de trás para frente. É a missa feita de forma sacrílega e contra Deus. De tal forma que a missa negra envolve também o sacrifício humano. Sacrifícios humanos e também, principalmente, sacrifícios de meninos. Acontecem também sacrifícios do sexo feminino, mas os sacrifícios do sexo masculino são preferidos. Por quê? Porque trata-se de uma paródia de Jesus. Ou seja, o Filho de Deus que Satanás quis matar na época de Herodes e não conseguiu. E agora ele tenta repetir isto nos membros do corpo de Cristo. Não é? Então, aquela palavra que está lá no início do livro do Gênesis é uma palavra fundamental. Gênesis capítulo 3, versículo 15. Porém, inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e a dela. Ela te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. Então vejam só. Existe uma verdadeira inimizade entre Satanás e a descendência da mulher, ou seja, os seres humanos. Não é? E aqui, é claro, essa inimizade é maior ainda quando nós lemos nesse proto-evangelho do Gênesis que esta mulher, por definição, por antonomasia, é a Virgem Maria e essa descendência é evidentemente também nosso Senhor Jesus Cristo. Mas isso se estende, este ódio de Satanás contra a mulher e contra a sua descendência, se estende para todo o gênero humano. Por quê? Porque acontece no ventre da mulher o grande milagre de seres humanos serem gerados à imagem e semelhança de Deus. E exatamente esta geração que Satanás quer destruir. Ele quer transformar o santuário da vida, que é o ventre da mulher, num sepulcro, num santuário de morte, uma realidade que é exatamente o contrário. Então, Satanás tem essa verdadeira inimizade para com as mulheres e para com a descendência das mulheres.
Agora, você vai dizer, mas, padre, não é um exagero dizer que o satanismo é que está por trás de todo o movimento de aborto, etc. e tal? Bom, veja, eu não estou aqui alegando de forma alguma que é o movimento satanista que está por trás de todo o movimento de liberação do aborto. Não estou alegando isso. Eu estou alegando que certamente Satanás tem um prazer imenso com isso tudo e ele, talvez não o movimento, mas ele, sem dúvida alguma, não é? Alimenta esse tipo de coisa. Veja que a inimizade que Satanás tem para com as mulheres se manifesta em vários âmbitos, não somente dentro do satanismo estritamente falando, mas também em outras manifestações culturais que não são necessariamente satanistas, mas que mostram o quanto Satanás é inimigo das mulheres e da sua descendência. Veja, por exemplo, o feminismo radical. O feminismo radical é o maior inimigo das mulheres. Veja, eu não estou falando de um movimento feminista sadio. Eu estou falando de um feminismo radical, que termina sempre, por exemplo, numa veneração do amor lésbico. Uma tal independência das mulheres para com os homens que termina, de alguma forma, promovendo o amor lésbico. Ou então, um movimento de valorização da mulher que leva a mulher a adotar uma religião pagã, que termina sempre numa espécie de idolatria à Mãe Terra, à deusa Gaia, né? A um paganismo às vezes pouco organizado ou às vezes até institucionalizado como religião, como é, por exemplo, as Wicca, né? Os wiccanos, não sei se você sabe o que é que se trata. Trata-se de um movimento de religião neopagã, que pretende ser pré-cristão, que assim poderíamos chamar com o nome de bruxaria, né? Eles mesmos usam essa linguagem, né, de bruxas e bruxos, mas que venera uma deusa tríplice e assim por diante. Vejam, vai se levando a mulher para esse tipo de realidade pagã, de idolatria. Com que finalidade? Trata-se de um verdadeiro ataque à Santíssima Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo. Ou seja, tudo isso é uma movimentação guiada pelo próprio Satanás para levar a cultura atual a ser contra a Santíssima Trindade. Ou seja, o pai já não é mais pai, agora é a mãe terra. O filho já não é mais filho, é a filha, né? E assim por diante, como manifestações de amor homossexual que termina pervertendo a forma criada por Deus de manifestação do sexo. Além de ser também, de alguma forma, um ataque também à Virgem Santíssima. Porque desaparece a veneração dela como virgem, como mãe, como esposa, como filha, para se venerar entidades pagãs femininas. Trata-se de um ataque à família, à instituição familiar, que em última análise é um ataque também à Santíssima Trindade, né? Então, é importante a gente ver o quanto existe uma verdadeira cultura de morte que entra no coração das mulheres. E verdadeiras lavagens cerebrais, assim, se convence as mulheres de que o aborto, por exemplo, é um direito, né? E de que elas são injustiçadas. Injustiçadas porque é que elas é que têm que engravidar. Por que elas é que têm que carregar a criança e os homens não têm que fazer isso também? E se sentem assim injustiçadas. Portanto, elas têm o direito
de tirar a criança. É um direito que elas têm sobre o corpo delas. E é interessante como isso vai tornando o coração feminino um coração cruel, né? Em certas empresas, certas situações, a gente vê onde o feminismo exacerbado já tomou conta. Bom, as pessoas são capazes de preferir qualquer homem guiando e sendo líder do que as mulheres, porque de alguma forma elas se tornam muito mais cruéis do que o homem mais ditador. É esse tipo de destruição que está acontecendo no coração da mulher pela cultura neopagã e, eu ouso dizer, por influência, né, de Satanás, que tem essa inimizade para com a mulher e para com a sua descendência, uma inimizade para com a maternidade. Vejam o quanto já entrou na nossa cultura que a maternidade é algo de negativo, de ruim. Hoje em dia, uma mulher diz: olha, eu estou grávida. Você não sabe se dá parabéns ou se dá os pêsames, porque às vezes você ofende a pessoa dando parabéns. É uma coisa absurda. A pessoa diz: eu estou grávida. E você fica alegre, feliz, contente, diz parabéns, mas ela recebe aquilo como se fosse uma afronta. Então, vejam que existe realmente esta ligação entre Satanás e essa cultura de feminismo radical e paganismo que está tomando conta, né, do Ocidente. Agora, como é que nós, cristãos, podemos reagir diante disto? Bom, a primeira coisa é nós nos darmos conta daquilo que diz São Paulo na carta aos Efésios, no capítulo 6, versículo 12. A nossa luta não é contra o sangue e a carne, mas contra os principados, as potestades, as dominações desse mundo tenebroso, os espíritos malignos espalhados pelo espaço, pelos ares. Quando nós entramos nesta luta contra a legalização do aborto, nós temos que entender que muitas destas pessoas, que são os nossos opositores, são, às vezes, inocentes úteis, ou às vezes nem tão inocentes assim. Mas, seja como for, trata-se de algo maligno que transcende simplesmente a carne e o sangue. Trata-se de toda uma mentalidade de embuste, de mentira, onde vale tudo, onde se topa tudo. Quando uma pessoa admite no seu coração a possibilidade de tirar a vida de uma criança inocente no ventre da sua mãe, algo acontece no interior dessa pessoa. Existe uma espécie de morte no coração dessa pessoa. Por quê? Porque uma pessoa que admite isto já é um ser humano para além do bem e do mal. Ou seja, é uma criatura capaz de tudo. Porque uma vez que você é capaz de tirar a vida de uma criança inocente no ventre da mãe, vejam, gente, que qualquer pessoa humana que esteja espiritualmente bem, olha para uma criança e se enternece, sente compaixão, sente empatia, se sente em sintonia, sente vontade de proteger aquela criança. Agora, o ser humano que, por seu próprio comodismo, quer tirar a vida de uma criança inocente, já existe alguma coisa ali tragicamente errada no coração dessa pessoa. Veja, eu não estou dizendo isso para condenar essas pessoas. Eu estou dizendo isso para lamentarmos por essas pessoas. Eu estou dizendo isso para nós ficarmos chocados diante disto que acontece. Porque são pessoas dignas de profunda compaixão. É claro que os atos delas devem ser condenados e criminalizados. É evidente que o aborto deve ser considerado um crime. Mas eu não estou aqui dizendo somente isso. Estou dizendo para nós olharmos para dentro do coração daquela pessoa que cometeu aquele ato. É alguém que merece profunda compaixão, porque é alguém que não somente destruiu a vida de uma criança, mas de alguma forma se destruiu também. De alguma forma se fez um mal irreparável a si mesmo. Agora, é claro, Deus tem misericórdia, tem compaixão
perdoa e, é evidente, essa pessoa pode ser salva e resgatada, mas, infelizmente, a constatação é que essa pessoa, seja homem, seja mulher, que esteve envolvido no aborto, de alguma forma, nunca mais será o mesmo. De alguma forma, carregará as marcas desta aventura trágica dentro do seu coração, para o resto da vida. Isto é uma realidade constatável, não somente estatisticamente, mas até mesmo no confessionário. Então vejam só, meus irmãos. Aqui nós vemos que existe esta insídia de Satanás com relação ao aborto. E as pessoas que estão caminhando nessa direção do aborto. São pessoas que se tornaram de alguma forma para além do bem e do mal. Então é por isso que, por exemplo, os movimentos satanistas americanos procuram recrutar membros, sabem aonde? Qual é o lugar que eles procuram pessoas para participar do satanismo? Nas clínicas de aborto. Por quê? Porque uma das coisas que se requer para que a pessoa seja satanista é que ela, de alguma forma, se sinta, esteja já indiferente à morte. Ela tenha chegado a um nível tal de crueldade que já esteja indiferente à morte. E isso daí, as pessoas que trabalham em clínicas de aborto chegam a esse nível. Esse é um passo, uma porta aberta para transformar essa pessoa num satanista. Então, vejam que nós estamos lidando aqui com realidades que espiritualmente são bastante graves. Quando nós entramos numa luta contra a legalização do aborto no nosso país, meus irmãos, nós temos que nos convencer de que não se trata de uma luta somente política. É claro que nós devemos nos esforçar politicamente. Todos os esforços políticos possíveis são bem-vindos, não é? Mas é também necessário, também importante, nós entrarmos preparados espiritualmente para aquilo que vamos enfrentar. É necessário você se confessar, você jejuar, você comungar, participar assiduamente da Santa Comunhão. É necessário rezar o terço, ter devoção à Virgem Santíssima, fazer penitência pelos pecadores e vigiar. E vigiar muito, porque nós não estamos num combate somente com seres humanos. Não é contra a carne e o sangue, mas contra principados, potestades e dominadores que nós vamos lutar. Meus irmãos, é essa mensagem que eu gostaria de deixar no podcast dessa semana. Que nós olhássemos espiritualmente também para esta batalha. Já tem bastante gente falando do que é necessário fazer politicamente. Sim, tudo isso é bom, bonito e necessário. Mas é necessário também nós compreendermos que nós estamos lidando com realidades malignas que vão muito além da nossa imaginação. O que o aborto é, para Satanás, é um verdadeiro sacramento. Quando ele consegue que os seres humanos pratiquem o aborto sistematicamente, onde, por exemplo, nas democracias ocidentais, milhões de crianças são sacrificadas todos os anos, democraticamente, tranquilamente, e ninguém diz nada, e ninguém faz nada. Pois bem, quando acontece isto, meus irmãos, é porque nós já estamos numa situação trágica. Já estamos para além do bem e do mal. Já estamos num nível de perversão que abre as portas para qualquer coisa, para a maldade, para Satanás. Então, vamos nos dar conta desta batalha. Vamos jejuar, vamos fazer penitência, vamos ter devoção à Virgem Santíssima, vamos usar os instrumentos que Deus nos dá. Vamos lembrar também que não existe somente Satanás e os seus demônios. Existem também os nossos anjos da guarda, os nossos anjos que cuidam de nós. Em Fátima, antes da aparição da Virgem Santíssima, apareceu
aquelas 3 crianças, o anjo de Portugal. Peçamos ao anjo do Brasil que olhe para o nosso país e que nos defenda neste momento tão importante para a nossa nação. Vamos pedir aos nossos anjos da guarda. Se você se confiar ao seu anjo da guarda, ele certamente virá ao seu encontro, em seu auxílio. Veja que os anjos são muito mais poderosos do que nós. Só que existe uma diferença grande entre os anjos bons e os anjos maus. Os anjos maus, eles nos invadem, eles estão a todo momento nos atacando. Os anjos bons, eles nos auxiliam se nós permitirmos. Enquanto Satanás quer acabar com a nossa liberdade, os santos anjos respeitam a nossa liberdade. Então, se você se entregar somente um pouquinho ao seu anjo da guarda, ele vai te ajudar somente um pouco. Mas se você se entregar totalmente, ele irá te ajudar totalmente. Veja que essa é uma das realidades mais interessantes com relação aos anjos. Que Deus queria que os anjos nos servissem. Sobretudo, Deus queria que os anjos adorassem a sua presença divina em nosso Senhor Jesus Cristo encarnado, feito homem, e depois que os anjos nos servissem como imagem e semelhança de Deus. O fato é que Lúcifer e os seus demônios se rebelaram contra Deus, dizendo que eles não fariam isso, que eles não iriam se rebaixar a adorar a presença de Deus num ser humano como Jesus, e que eles não iriam servir aos seres humanos, essas criaturas de barro, frágeis, nascidos de mulher, sementes da mulher, filhos da mulher. Eis aí que Lúcifer não quis aceitar servir. Ele disse: não servirei, non serviam. E assim se revoltou. Mas que alegria saber que os nossos santos anjos aceitaram, que os nossos anjos da guarda aceitaram nos servir. Criaturas tão poderosas, tão maiores do que nós, que se rebaixam a nos servir, a vir ao nosso auxílio. Por isso, clamemos, peçamos o auxílio dos nossos anjos. Peçamos também o auxílio da Virgem Maria. O poder que a Virgem Maria tem sobre o mal e sobre Satanás é imenso. Quero recordar o que aconteceu na aparição da Virgem Maria em Lourdes. Numa das aparições, se não me engano, a 4ª aparição de Lourdes, estava lá Santa Bernadette Soubirous falando com a Virgem Maria, e de repente, como se saindo do fundo da terra, vieram aqueles gritos, vozes terríveis de Satanás, dizendo para Bernadette: fuja, saia daqui, fuja, se afaste. E Bernadette ficou apavorada, suplicou a Virgem Maria auxílio contra aquela voz cavernosa, terrível, aquela voz satânica. E a Virgem Maria somente olhou com um olhar severo, e Satanás se calou. Esse é o poder da Virgem. Basta um olhar dela e Satanás se cala. Pois bem, coloquemos nossa vida debaixo do olhar da Virgem. Coloquemos o nosso país debaixo do olhar de Maria. Ela é a verdadeira mãe do Brasil. Ela é a verdadeira imperatriz do nosso país. Que ela olhe para o nosso país. Olhe para os projetos e planos de Satanás para a nossa nação com seu olhar severo de mãe. E afaste o maligno de nossa casa, de nossas famílias, de nossas crianças. Que Deus abençoe você. Que Deus verdadeiramente abençoe o nosso país. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.